Oi gente, tudo bem? Eu aqui de novo. E o vídeo de hoje é bem legal, bem bacana, acho que vocês vão curtir bastante, espero que ajude vocês. É um vídeo diferente sobre macetes, de diversas matérias, não só física e matemática, tem biologia, história, geografia. Sabe aqueles macetes que ajudam a gente a decorar a matéria e nunca mais esquecer? Eu trouxe 10 aqui pra vocês, 10 macetes. Tenho muitos outros, se vocês quiserem, pode ter parte 2. E espero que vocês gostem, que vou começar. Eu vou usar os post-its para anotar essas informações que eu acho bem legal deixar colado na parede também, sabe? Tem uma parede no meu quarto que é cheia desses e tem muita matéria lá e ajuda bastante porque a gente está sempre lá vendo e então ajuda. A primeira fórmula é uma de calorimetria, é essa daqui, olha, vamos ver se vocês vão saber. Essa é a fórmula do calor sensível. Calor sensível é igual a massa vezes... Calma aí, não é? Ixi, Maria, cara. É. Calor sensível igual a massa vezes calor específico vezes ΔT, que é a variação da temperatura. Para essa fórmula aqui é o famoso quimacete. Olha só, falou quimacete, eu lembro dessa fórmula, porque olha, tá bem associado às letras da fórmula mesmo, são coisas bobinhas assim, mas que realmente ajuda a gente a guardar. Então esse é o primeiro, a gente tira e cola lá na parede depois. A próxima também é sobre calorimetria e é o famoso quimel. Essa fórmula é o seguinte: quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente. Quimel, olha só, as letras sempre se associam. Esse é o muito legal dos macetes, eu adoro. O próximo macete que eu trouxe é um sobre o sistema Plantation. Sabe aquele que foi muito presente no Brasil colônia, que tem umas características bem importantes? Então, eu chamo essas características de mel. Por que mel? O M é para monocultura, porque eles cultivavam só um produto, então o M do mel. O E do mel eu uso para exportação, porque esses produtos que eles cultivavam, eles exportavam, e também mão de obra escrava também é do E. E o L é de latifúndios, porque eles cultivavam isso em grandes propriedades que eram os latifúndios. Então, mel. Isso não é uma coisa que não me faz esquecer de jeito nenhum essas características. A próxima fórmula é a do Torricelli, que é velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. E esse macete é o seguinte: vi vovó mais 2 amigas sentadas. Esse também é outro macete que não me deixa esquecer essa fórmula, que é muito importante, muito relevante lá na cinemática, que é a parte introdutória da física. Então, se cair no Enem, vale bastante ponto, então não podemos esquecer dessa fórmula. O próximo macete é um de biologia, lá referente ao transporte ativo da membrana plasmática, que tem transporte ativo, transporte passivo, e o transporte ativo mais famoso é o bomba de sódio e potássio. Só que dentro da célula tem mais potássio e fora tem mais sódio, aí eles fazem as trocas e afins. Só que como saber onde que tem mais sódio e onde tem mais potássio? Como que eu faço para associar isso? A fórmula do potássio é representada pela letra K. E hoje em dia, nesse ramo de internet, a gente sempre ri como KKKKK, né? Como se fossem vários Ks e K é o potássio. Então eu, na minha cabeça, penso, o lado interior da célula tá sempre dando risada, porque tem mais potássio dentro da célula, e isso também não me permite esquecer esse fato. É muito bobo mesmo, mas eu juro que ajuda. Já consegui resolver questões só lembrando dessa bobeirinha. Uma coisa que sempre me deixava confusa nas provas de geografia era conseguir diferenciar latitude de longitude. Eu sempre ficava, meu Deus, qual que é a linha horizontal? É a latitude ou longitude? E a vertical? Eu sempre ficava perdida. Então eu pensei, eu preciso criar um macete para isso, para eu não me confundir mais. Inclusive já perdi ponto em simulado por causa disso. Eu falei, não dá mais. Aí eu criei. Aí como que eu fiz? Quando a gente está de pé, a nossa cabeça está mais longe do chão. Longe do chão. Então, as linhas verticais são chamadas de longitude. E, consecutivamente, as horizontais são as latitudes. É bobo também, mas eu acho bem
válido. Próximo macete é o da hibridização do carbono. O carbono, que é o principal elemento da química orgânica, que é um dos principais tópicos e mais recorrentes da química. Então, como que eu faço para saber a hibridização do carbono de um jeito bem fácil? Esse macete eu uso os meus dedos. Não liguem que não ia estar bem feio. Mas tudo bem. É o seguinte, o carbono ele faz 4 ligações, então esses dedos vão representar as 4 ligações que o carbono faz. E os dessa mão aqui eu vou usar para descobrir qual hibridização que vai ser. Se o carbono está fazendo 4 ligações simples, olha só, encaixa 3 dedos, então a hibridização é do tipo sp3. Se o carbono faz uma dupla e 2 simples, quando os dedos encaixa 2 dedos, então hibridização do tipo sp2. Se o carbono está fazendo uma ligação tripla e uma ligação simples, encaixa um dedo, hibridização do tipo SP. Do mesmo jeito que se ele estiver fazendo 2 ligações duplas, ligação SP também, porque só cabe um dedo. Esse macete dos dedos eu achei bem interessante, também não me deixa mais esquecer o tópico de hibridização. As unidades de medida são uma coisa que a gente tem que estar bem atenta, principalmente na área de matemática e física, porque muitas vezes é necessário você converter uma unidade para outra. E tem uma muito específica, eu acho que é a principal, que é metros por segundo para quilômetro por hora e vice-versa. Tem um negócio de multiplicar por 3,6 ou dividir por 3,6. Só que como saber quando que eu vou dividir e quando eu vou multiplicar? Eu penso o seguinte, metro por segundo para quilômetro por hora, olha só, o metro por segundo começa com m. Então, para ir para o quilômetro por hora, como começa com m aqui, eu multiplico por 3,6. Porque multiplico também começa com m, então eu faço essa associação que desde o nono ano também não esqueço. Então, consecutivamente, de quilômetro por hora para metro por segundo é só dividir por 3,6. Você sabendo uma coisa, automaticamente já sabe outra, então é bem legal. O penúltimo macete de hoje é sobre os infixos lá da química orgânica, que é o seguinte, quando a gente tem ligação simples, dupla, tripla, a gente tem os infixos para colocar lá no nome do composto. Se o composto fazer só ligação simples, olha, simples tem uma ligação. E que é o infixo, o A é a primeira vogal do alfabeto. Então, como A é a primeira vogal do alfabeto, quando tem uma ligação só, o infixo é o AN. Quando tem 2 ligações, é o EN. O E é a segunda vogal do alfabeto, então eu associo. E por último, obviamente, o IN, que é quando tem ligação tripla, o composto faz ligação tripla. O IN é a terceira vogal do alfabeto, A, E, I, O, U. E assim eu decorei também esses infixos da química orgânica. E para finalizar esse vídeo dos macetes, o último é também sobre biologia aqui, e é o das bases nitrogenadas. A gente tem as bases purinas e pirimidinas, acho que é esse mesmo nome. Purinas, pirimidinas, o nome varia um pouco. Como que eu sei qual base é purina e qual é pirimidina? Eu faço o seguinte, a gente tem adenina, guanina, citosina, uracila e timina. Eu faço o seguinte, água, olha a inicial da água, água. Então, e água é um composto puro, né? Na teoria é o composto mais puro que a gente tem, a gente bebe para se hidratar, enfim. Então, as bases purinas é a adenina, que pega o A da água, e guanina, que pega o guá. Então, as demais, consecutivamente, são as pirimidinas. Bom, foram esses 10 macetes que eu trouxe para vocês no vídeo de hoje. Só que tem muitos outros bem interessantes de funções orgânicas, outras fórmulas da matemática, da física. E se vocês quiserem a parte 2, dê muito like nesse vídeo, comente, compartilhe com os amigos, que eu trago para vocês. Um beijo!